Olá, boa noite, muito bem-vindo. Estamos no ar com mais um Papo Reto com Roberta Dietrich. Hoje eu tenho uma honra muito especial, vou pedir licença para a audiência, para me achar, porque hoje eu estou com um convidado especialíssimo. Gente, eu estou falando de Aristeu Pires, ele que é designer dos mais competentes e famosos que a gente tem aqui em Terrinhas Tupiniquins. Primeiro, Aristeu, muito obrigada por aceitar o convite de vir aqui ao nosso programa contar essa trajetória de tanto sucesso e tão inspiradora, porque envolve muitos movimentos, geográficos e emocionais, inclusive. Aristeu... Eu que me sinto honrado de estar aqui. Eu que agradeço. Começando pela baianidade, né? Você nasce baiano, né? Dentro de uma igreja evangélica, filho de um pastor, e aí, a partir daí, começa um movimento que anda por várias cidades e países. Conta um pouquinho dessa trajetória do Aristeu. Sim, olha, muito pequeno, eu nasci no interior da Bahia, em Campo Formoso. Depois de lá, eu fui para Buenos Aires. E aí depois eu conto uma história. Mas é em função do pai, pastor? Em função do meu pai, que ele foi dar aula na Faculdade de Teologia em Buenos Aires, onde eu fiquei 4 anos. Eu era pequenininho, fui com 2, voltei com 6. Hablas muy bien, não? Um pouquinho. Mas uma coisa interessante, eu não sei se era, mas é uma curiosidade, né? Meu pai sempre foi uma pessoa de uma cabeça muito aberta. Ele já não está com a gente mais, mas ele sempre tinha uma cabeça muito aberta. E ele tinha um amigo dele, ele sempre teve padres amigos que ele conversava muito, né? A gente morou em Anápolis, também em Goiás, e tinha o melhor amigo dele era o padre Catão. A gente vivia lá em casa. E em Buenos Aires tinha um seminário, não sei se era seminarista ou um padre recém-formado que morava em Flores. E a faculdade era em Flores. E ele ia de vez em quando lá em casa, meu pai saía, eles tinham longos papos, era um padre franciscano. Certo. Que morava em Flores. Até já consigo imaginar o resto da história, mas vai lá, vamos contar. Eu não tenho certeza, porque quando ele virou papa, meu pai já tinha ido, eu não podia perguntar. Não dá para confirmar se era. Não dá para confirmar, mas depois, olhando no mapa onde ele morava 3 quarteirões de onde eu morava. É muito possível que fosse. Então você conviveu com o Papa na infância. Só mais um detalhezinho dessa história incrível. Não sei. Bom, aí sai de Buenos Aires, obviamente criança ainda, na infância. De Salvador vou para Anápolis, aí eu fui para Goiânia. Isso tudo ainda por conta do pai, né? Do meu pai. Esse espírito nômade já nasce na infância. E aí depois eu fiz vestibular para engenharia, fui para Goiânia. Fui morar em Goiânia, numa república lá, e fiquei 2 anos em Goiânia, mas aí eu fui para o Exército. Aí faz vestibular para quê? Fui para Brasília. Não, fui fazer serviço militar e como estava na engenharia, fui fazer um curso de oficial. Oficial para aí fui convocado e fui para Brasília, peguei o auge da ditadura no gás, tempo do gás. Eu estava na PE em Brasília. Aliás, os soldados eram os catarinas. Os soldados vinham dessa região aqui. Eram os catarinas. Eu fui tenente do batalhão de polícia do Exército de Brasília, com os catarinenses todos lá. Aristeu Pires já foi tenente. E era comandante do Pelópis. E aí, dentro da engenharia e dentro do serviço militar? Pois aí eu larguei a engenharia por causa do Exército, aí resolvi fazer vestibular de novo, e aí fui para a computação, aí trabalhei 25 anos na computação. Isso ainda em Brasília, você toma essa decisão de Brasília. E a vida militar sai da tua vida? Não, saí quando eu descobri onde é que eu estava metido e coisas. Felizmente nunca me envolvi nessas coisas, mas quando eu vi o que estava acontecendo, eu falei, não é meu lugar. Aí resolvi fazer vestibular de novo, fiz para computação na UNB, e depois aí trabalhei esse tempo. E aí eu viajava 360 mil quilômetros por ano. 1.000 quilômetros por dia, dava uma média de 1.000 quilômetros por dia, inclusive sábado e domingo. E aí eu falei, não dá. Meu primeiro casamento foi para o Brejo. Fiquei uns 8, 10 anos nesse E isso era em função de uma multinacional? No CERP eu já viajava muito. Sim. Aí eu saí do CERP para ir para a Oracle, que era essa multinacional, que era voltado para atendimento a governo. Eu falei, bem, ia em Brasília e tal. Mas aí assumi a área de tecnologia, comecei a viajar pelo Brasil inteiro, ir para fora às vezes, né? Então, eu ganhava muitas milhas, né? Com isso, era 360 mil voadas por ano.
Falei, não, isso não é vida. Eu não vi minhas 3 filhas mais velhas crescerem. O meu primeiro casamento de 20 anos foi Mas você era um profissional bem-sucedido, certo? Era Concorda? muito bem-sucedido. Ganhava bem, era bem-sucedido, tinha uma vida confortável. E quando eu fiz o mestrado, na hora de escrever a dissertação, morei 1 ano e pouco em Gramado. Então, fiquei com aquele gostinho de, nossa, isso aqui é o paraíso. Rio Grande do Sul é bom, né? E aí eu resolvi recomeçar a vida em Gramado. E eu Mas calma, dentro da área de informática e não consegui. Então, é isso. Mas é assim, ó. Aí eu falei, bem, vamos, já que não consigo, nessa época eu estava morando já no Rio. Eu tinha me separado e fui morar no Rio. E aí eu falei, pelo menos vou comprar os móveis para o meu apartamento lá no Rio. E cheguei, que aqui tem muitas fábricas de móveis, procurei na cidade e tal. Não era o meu estilo, não era o que eu queria para mim. Até que numa loja cheguei e perguntei assim, porque era um estilo country, estilo do móvel de Gramado hoje, né? Mas não é meu estilo, não é que é melhor nem pior, é diferente, é questão do que você queria, do meu gosto, né? Mas então o rapaz perguntou assim, vem cá, eu tenho a fábrica também. Isso já era a 20ª loja que eu passava. Você tem, o que você quer? Não, queria uma coisa mais simples, mais reta, com menos informação, assim, desenhando no ar. Aí ele falou, você tem como desenhar no papel? Eu falei assim, você tem uma prancheta? Eu tinha feito 1 ano de desenho técnico na engenharia. Você tem uma prancheta? Tenho. Então, sentei lá, desenhei a cadeira, a mesa, fez o orçamento, calculou. Daqui a 45 dias está lá no seu endereço, deu cheque e tal. Aí, na hora que eu estou saindo, ele falou assim, vem cá, eu posso incluir esse produto na minha linha? Você autoriza? Claro, não é meu problema. Isso era de uma loja. Essa loja ficava onde? Em Gramado. Em Gramado. Aí que surgiu essa ideia de virar designer. Virar designer. Eu nunca tinha pensado na vida. Nesse momento, você ainda trabalhava na computação. Trabalhava na computação, trabalhava na Oracle. Ou seja, o designer nasceu de uma demanda. O designer nasceu de um desespero. Eu estava namorando com outra pessoa, já que acabou nem indo muito para frente, mas eu falei assim, eu quero recomeçar a minha vida, eu quero ter uma família, quero ter mais filhos e tal, e eu quero num lugar tranquilo, e para mim, lugar tranquilo era Gramado. Então, a associação foi nessa. E aí, pronto, e eu tentei ver, e tinha um amigo lá que eu ajudei quando ele montou uma empresa de informática em Gramado. E aí fui conversar com ele, ele me convenceu que realmente não tinha mercado para o que eu queria fazer. Falei, então vamos embora, voltar para o Rio e tal, pelo menos vou comprar uns móveis, uma mesa e umas cadeiras para minha casa. Foi quando eu desenhei isso e surgiu essa ideia. E foi assim uma decisão meio doida, né? Irresponsável até, né? Mas naquela época os teus filhos tinham que idade? Já 40 e... porque eu ia dizer irresponsável. Irresponsável quando não se tem pinto para dar água, tá tudo valendo, né? Porque aí é você que sofre com as consequências. Você já tinha filho de 40 anos? Bem, eu estou com 66 agora. Aqui, vou jogar um copo d'água nele aqui. Então, meu Deus, você está muito bem. Mas esse negócio de design super funcionou. Isso então acontece na sua vida há 15 anos? 19 anos. 19 anos. 19 anos atrás. E aí eu conversei com esse cara, assim, a ideia de eu ia montar uma loja, eu ia desenhar, ele ia fabricar. Aí você nem chega a voltar para o Rio. Não, eu volto para o Rio. Chegou a voltar para o Rio? Aí chegou o móvel? Cheguei. Não chegou o móvel. Naquela semana eu volto para o Rio. A ideia foi dia 21 de novembro. E aí eu volto para o Rio. Aí pego um avião, a sede da empresa era em São Paulo, fui falar com o meu chefe, que era o presidente da Oracle, e falei, Luiz, eu vim aqui, queria fechar as minhas contas. Para onde é que você está indo? Está indo para a Microsoft? Eu falei, não, eu vou desenhar móveis e tal, não sei o que. Você está maluco? Não tinha chego ainda, não tinha chego o material ainda, nada? Não, eu tinha recém-chegado. Eu cheguei de viagem, no dia seguinte peguei um avião, fui para São Paulo, pedir demissão. Aí ele falou assim, você está muito mal,
Você vai para casa pensar. Eu não tirava férias, começa por aí, a hora que eu pagava em dobro as minhas férias, para eu não tirar férias, porque eu estava cada dia numa cidade, eu fazia arquitetura de solução, depois vinha minha equipe e desenvolvia a solução na área de consultoria da Oracle. E aí, ele falou, você não está bem, bem que o pessoal diz que seu divórcio, você nunca se aprumou de volta, não sei o quê, você precisa tirar férias, você nunca tirou férias em 7 anos, então agora você vai tirar férias, 30 dias de férias, tá? Vou cancelar todas as suas reuniões, ninguém vai ligar para você e tal, porque você precisa botar, se você puder, procure um psicólogo e tal, vai botar sua cabeça... Aí, pronto, foi a pior coisa que ele fez, porque aí eu fui procurar livros de design, de revista, tudo, aí fui pesquisar e estudar o assunto, né? Aí pronto, aí que eu me convenci. E aí eu fui a São Paulo, voltei a Gramado, estava tendo a primeira Compo Móveis, que era a feira de componentes para fabricantes de móveis. Uma feira direta, acho que só teve 2. Eu fui na primeira e no final do dia tinha umas palestras sobre design de mobiliário. Não, vou aprender alguma coisa. Tá? Fui lá, estava tendo um cara lá apresentando os móveis, uma palestra super legal, um cara assim, divertido. E aí depois, mas eu tinha essa cadeira. Tem essa cadeira na minha casa, que, aliás, quando eu separei da minha mulher, eu queria aquelas cadeiras e ela não deixou. E ela ficou com as 2 cadeiras que tinha. Essa cadeira, mas isso aqui... Aí ele mostrou outra foto, isso é um auditório de 2 candangos lá na UNB e tal. E aí fui vendo, falei, eu conheço aquilo lá, não sei onde e tal. No fim, eu fui falar com ele, era o Sérgio Rodrigues. As cadeiras que eu tinha 2 quilinhos em casa, que eu comprei na Oca, na loja do Sérgio, em 79, no Rio. Quando eu casei a primeira vez, fui morar no Rio. E aí eu contei para ele essa história, né? Que eu estava deixando, eu falei assim, meu filho, não faça uma besteira dessa. Eu falei, agora não adianta mais. Eu já estou com a cabeça toda virada. E a gente acabou se tornando bons amigos. E o Sérgio até dizia assim, ainda bem que você não ouviu o meu conselho. Mas realmente ele tinha razão, não faça uma besteira dessa. Eu fui assim, meio irresponsável, acho que no estresse, na ideia de reconstruir a vida e tal, acho que aquilo me doeu realmente muito e eu estava desesperado para resolver isso. Não adiantava, se eu continuasse trabalhando naquilo, qualquer que fosse a pessoa, não era pela pessoa, era pelo contexto todo, né? Cada um para um lado não ia dar certo. Ia repetir, né? Se repetir a mesma ação, a consequência vai ser a mesma. Então, e eu tinha essa associação e, ao mesmo tempo, Gramado... Isso era o segundo casamento? Isso era o segundo casamento. Era o segundo casamento. Não, na verdade, era o primeiro casamento e eu estava namorando uma menina nessa época que trabalhava comigo na Oracle, né? Que chegou a ser o segundo casamento? Não. Não. A gente ficou um tempo juntos. Do primeiro casamento foram quantos filhos? Primeiro foram 3. Quer dizer, ao todo eu tenho 5 meninas. Olha só. E hoje 5 netas também. Né? O mundo foi generoso com você, porque mulheres sempre são ótimas. Graças a Deus. As mulheres são ótimas. Vamos dar uma parada. As cadeiras todas têm nome de mulher. Imagina, mulher, o universo feminino é muito inspirador. Vamos tomar uma água, vamos respirar um pouquinho, eu volto no próximo bloco. Você vai rapidinho no banheiro, que é o tempo que dá para a gente voltar para esse papo que tá bom demais. Volto já já. Volta, e esse é o Papo Reto com Roberta Dietrich. Anota aí, porque esse é um programa épico. Eu estou recebendo aqui no meu estúdio ninguém mais, ninguém menos do que Aristeu Pires. Você está chegando agora, não sabe quem é?
você não entende nada de design, de móvel, de mobiliário nesse país, tá? Esse é um nome consolidado nesse mercado. Ele contou aí no primeiro bloco toda a trajetória, desde o menino baiano, a vida militar, a formação em engenharia, depois em computação, os divórcios, o mundo corporativo. Chega um momento que ele decide, eu não quero nada disso na minha vida e eu quero ser designer, por uma necessidade, por um desespero, por uma demanda. E aí, neste momento em que ele está se preparando para ser designer, ele conhece Sérgio Rodrigues, vamos combinar que o universo também conspirou a seu favor, né? Uma baita de uma inspiração. E aí você começa a construir essa carreira como designer. Obviamente você tinha bastante conhecimento e o que me chama muito a atenção é que, apesar de ter começado numa nova carreira completamente diversa da computação, com, né, já mais velho, com mais idade, você tem uma carreira muito bem estruturada. Esse mundo binário do 0-1 lá da computação te ajudou a estruturar essa carreira? O que ajudou, depois já me perguntaram isso outra vez, e depois eu fui analisar se realmente não tem. Eu não uso, eu desenho à mão, né? Eu faço os desenhos à mão. Claro, depois tem uma equipe que pega isso aí, bota num software de 3D e tal. Eu até uso um pouquinho do software. Tem uma equipe. Quem é que também ia pensar em se estruturar, em ter um software, uma equipe, parceiros? Não, isso passa por organização. Tem hoje, mas durante os primeiros 10 anos não tinha equipe nenhuma. Tá, né? E aí? Então, quer dizer, hoje, aliás, são 6, 7 anos que eu tenho a equipe, mas antes eu fazia tudo, né? Lá no começo eu fazia tudo, eu ia no banco, eu emitia nota fiscal em 6 dias com caneta, né? Não tinha essas coisas, era tudo diferente. Mas eu me cerquei com gente boa, teve gente que me ajudou, assim, eu peguei profissionais bons, o Nailor Benetti, por exemplo, era um marceneiro de terceira geração, e ele sabia tudo de madeira, tinha trabalhado muitos anos, o avô, o pai foram marceneiros, e ele era um escultor incrível. Os quiquitos de Gramado, os primeiros quiquitos, foi ele que esculpiu. Era esculpido à mão, eram 80 quiquitos, ele esculpia um por um, depois ele encheu o saco e ensinou o Xixo a fazer. O Xixo começou a fazer, fez durante muitos anos também. Aí depois um secretário daqueles de turismo lá, que tinha uma fundição, resolveu pegar o quiquito de madeira, que era uma peça artesanal, e fundiu em metal na fundição dele, né? E aí virou um Oscarito, assim, nada contra o Oscarito, mas virou um Oscar, o prêmio Oscar sem personalidade. Sem personalidade, um latão. Olha, é assim que a gente vai descobrindo os bastidores. Né? Mas o Nailor era esse escultor que tinha esse talento, né? E ele que me ajudou a estruturar a fábrica. Inicialmente, esse fabricante ia fazer os móveis para mim. Eu montei uma loja de Gramado, durou 1 ano, e ele ia fazer as móveis. No fim, ele me deu o cano. Quando eu cheguei, me mudei. Entre o dia de tomar a decisão, que foi dia 21 de novembro, e eu cheguei em Gramado de mudança dia 21 de janeiro, 2 meses depois. Foi assim, ó. Tive nesse 1 mês de férias aí. E aí cheguei 21 de janeiro, e a loja foi inaugurada 28 de fevereiro, durou 1 ano só. E em maio eu arranjei um cara para quebrar um galho, porque o primeiro me deu cano, aí o segundo me deu cano também. Aí em maio eu montei uma marcenaria, o Nailor me ajudou a montar. Então eu montei uma fábrica sem saber nada de e madeira. Até eu quero só voltar assim por uma curiosidade. Você falou lá no outro bloco que você foi pedir demissão do seu chefe, ele disse, não, tira 30 dias de férias, você tá maluco, vai se tratar, não vai dar certo. Quando passaram os 30 dias, você voltou lá e disse assim, não mudou nada, eu vou sair mesmo. Você teve um apoio, você saiu com um approach financeiro que te garantiu investir nesse sonho? Sim. Eu tinha, porque na hora que eu tinha um programa de ações, então ganhei prêmios lá, às vezes os prêmios davam em ações da Oracle, então eu tinha a opção de vender options, né, de ações, e tive um salário muito bom, que eu nunca mais ganhei como designer, mas essa volta toda para chegar assim, o que tem a ver a informática com isso? O trabalho que eu fazia era esse trabalho de arquitetura de solução. Então,
Eu estudava, gostava muito, sempre gostei muito de tecnologia, gosto até hoje, mas eu fazia, o meu trabalho era analisar o problema do cliente e dizer, puxa, se você juntar essa tecnologia assim, integrar isso aqui usando essa ferramenta, eu montava a arquitetura de solução. Então, depois eu descobri que o que eu gosto, que é o que eu fazia o que eu fiz no CERT durante muitos anos, o sistema da Receita, do Ministério da Fazenda e tal, era justamente o processo criativo. O que me atrai, o que me inspira é o processo criativo. Agora, o mais interessante é que o processo criativo, por exemplo, um pedaço da minha dissertação de mestrado, um pedacinho da dissertação de mestrado, virou o programa do imposto de renda na Receita. O meu estudo de caso na minha dissertação era sobre formulários eletrônicos em rede distribuída. E esse formulário eletrônico, o estudo de caso foi em cima do formulário, da complexidade do formulário do imposto de renda. E aí eu fui trabalhar na Receita justamente no processo de modernização. Eu era assessor do coordenador geral. E aí a gente pegou aquela ideia e lançou o imposto de renda em disquete. Loucura. Foi o primeiro país do mundo a fazer isso. Você é o culpado, então. Eu sou, graças a Deus. Graças a Deus, eu te agradeço por essa culpa. Fazer aquele imposto de renda em papel com aquelas 4 vias, você tem que fazer as contas à mão. Por exemplo, hoje nos Estados Unidos, você tem que entregar imposto de renda em papel. Você tem software que faz a coisa, você paga para o software, se o software estiver errado, azar é seu. O único país do mundo que faz as contas para você é o Brasil. Maravilhoso. E todas as declarações hoje são imposto. Mas a ideia permaneceu, mas o programa que foi feito é em disquete. Minha filha mais nova não sabe o que é um disquete. Tem uma filha de 10 anos. Ela não sabe, ela nunca viu um disquete na vida. Porque disquete não existe mais. Então, todas as coisas que eu fiz na computação ficaram obsoletas. O sistema de pessoal que eu fiz, que eu participei lá no Ministério da Fazenda, pegava 17.800 ativos, 25.000 inativos de pensionistas, tinha a vida dele desde a entrada no serviço público até a aposentadoria. Aquela máquina tinha 1/10 da capacidade do meu celular. Era uma tecnologia diferente. Aí você percebe, se ouvindo assim, você percebe que em todo o processo profissional, em todo o andar profissional da tua trajetória, está envolvido com o conhecimento aplicado de forma criativa. Sim. Né? É você usar o conhecimento de forma criativa, porque eu posso olhar isso aqui, achar bonito e usar só para telefonar. Né? Ele vai achar bonito e vai usar para tirar fotos incríveis. Você vai achar bonito e vai fazer um software que me permite ver se a minha mãe está viva a 1 milhão de quilômetros de distância. Sei lá, sabe? Tipo, esse tipo de coisa. Então, é usar todo o conhecimento que te atraía numa área e aplicar de forma criativa. E isso é muito a cara do design, né? E a gente conversava antes de começar a gravar exatamente isso, assim, o quanto eu admiro o design, porque eu acho que ele pensa muito fora da caixa. Ele é um cara diferenciado, assim como foi Steve Jobs e os grandes nomes, né, que lançaram aí as novas tendências em termos de computação e de informática. Que são designers, né? Exatamente, que pensa como aplicar aquilo, forma e função. Né? Eu vi uma vez que design é forma e função, aliadas. Então, quando você começa... Tem artistas plásticos maravilhosos que fazem mobiliários fantásticos, mas aquilo não é design, porque aquele é um mobiliário que não é fácil de reproduzir, a funcionalidade dele, é um objeto de arte, lindo, maravilhoso. Ele não tem compromisso. Ele não tem esse compromisso, ele não tem nem compromisso com funcionalidade, nem com durabilidade, nem com ergonomia. E é uma coisa que eu digo desde o primeiro catálogo que eu fiz, em 2002, eu escrevi uma coisa que até hoje, para mim, é o meu norte. Eu quero fazer móveis, isso é uma pretensão, né? Quero fazer móveis que as pessoas queiram ter perto de si pelo resto da vida. Não apenas para ver, mas para usar. Não para usar e tal. Não, agora saiu de moda. Então, a minha pretensão, isso é pretensão. Peças atemporais. Peças e quando atemporais. A gente olha, por exemplo, uma poltrona mole de um Sérgio Rodrigues, por exemplo, que né, na época em que foi criada, foi olhada assim com torcer de nariz, né? Tipo, o que é isso? A chifruda?
tá louco esse cara pensar no negócio isso tudo é uma brincadeira. Sim, obviamente, vai pro caricato e tal, mas não, o mas bom humor, como às vezes... era uma homenagem a Teresa Goulart, Maria Teresa Goulart. Enfim. Que tanto ela quanto o João Goulart não eram muito, assim... Muito adeptos do... Pulava mas cerca, de qualquer forma, né? Eram peças além do seu tempo. Hoje a gente olha aquilo, acha incrível, mas no seu tempo elas eram muito... Paulistano, por exemplo. Meu Deus, é de 57 a Paulistano. Paulistano é completamente atemporal. Do Paulo Mendes da Rocha, que está vivo ainda. Entende? Quase 100 anos, 90 e poucos anos. A Paulistano, para mim, é a obra-prima do design brasileiro. E aí, assim, ó, nessa leva de Sérgio Rodrigues, Irmãos Campana, né, que são aí os percussores... Pois é, os Irmãos Campana, para mim, são artistas plásticos. Eles não têm um compromisso necessariamente. Eles não são designers. Como eu tenho uma grande amiga que eu adoro o trabalho dela, que é a Inês Schertel. Ela é uma artista plástica de um talento incrível. Ela não é uma designer, até ofensa chamar de designer, porque o artista plástico é mais do que um designer. O designer é um artista plástico limitado, que aí ele tem que ter a funcionalidade, ele tem que ter o conforto, né? Tem que ser confortável, tem que ser bem acabado, tem que ser o conforto do toque, ele tem que ser durável. Entende? Tem coisas que são quase que descartáveis. Tem coisas geniais, assim, de papelão, assim, que se aquilo cair um vinho ali, já era. Não, tem umas coisas dos Campanas bem nessa pegada, né? Eles lançaram recentemente em Milão. A boa é um negócio genial. Mas se você sentar ali e perder o controle da TV, você não acha mais. Eu não acho no meu sofá, não acho o controle da TV nunca mais, a chave do carro. Não é funcional. Então, mas é lindo. Aquilo é um objeto de arte. Bom, Aristeu, e tanto no campo da arte como no campo do design puro, propriamente dito, a gente tem grandes nomes, né? O Brasil é um celeiro de gente criativa. Eu adoro, por exemplo, o trabalho dos Campanas, mas para mim é um trabalho de artista. E o que você acha que foi o teu diferencial? O que deu tão certo? Em que momento, primeiro, você disse assim, não, é isso mesmo, dei certo, venci na vida, né? Como designer. Eu acho que eu estou aprendendo ainda, tem muito que aprender. Mas assim, por que em algum momento, porque você é um homem inteligente, e por mais apaixonado e fora da realidade que você tivesse, que seu chefe achava que você não estava bem das ideias, por mais que você tivesse, em algum momento você ia acordar e ia dizer, olha, né, tô dando murro em ponta de faca, não vai dar. Em que momento você diz assim, não, deu certo, era uma loucura, mas deu certo? Olha, eu achei que tinha chance de dar certo quando eu vi que alguns lojistas conhecidos, que conhecem o mercado, gostaram da peça e começaram a comprar. Tanto que a loja durou 1 ano só. Depois de 1 ano... Aí, na época, tinha uma feira de móveis em Gramado, que era a principal, que hoje é de São Paulo, mas a principal era em Gramado naquela época, ia todo mundo do Brasil para lá. Aí um foi, descobriu a outra, contou para outro, então eu comecei a vender para Depot, para Arquivo Contemporâneo, Armazém da Decoração, ou seja, lojas de renome dentro do Brasil, e gente desse nível de conhecimento começou a comprar e revender os móveis. Aí eu fechei a loja, fiquei só fornecendo para lojas. E gente com apurado gosto estético, né? Tem um vídeo recente aí da Cláudia Raia, por exemplo, fazendo uma performance numa cadeira sua, Maite Proença, muitos artistas, né? Tem destaque seu em terras norte-americanas. Conta um pouquinho desse relacionamento com os famosos. Olha, eu, na verdade, tem uns que eu descubro, assim, só a Cláudia é que através de um amigo, que é o Vanderlei Nunes, que é cabeleireiro, que tinha umas coisas que ele queria para a casa dele, ele me ligou e tal. E aí ele é muito amigo da Cláudia, e aí ele pôs a gente em contato, tanto que quando eu recebi a ligação, falei, que é a Cláudia Raia e tal. É trote. Mas a voz dela é inconfundível. É inconfundível. Né? E ela, assim, é muito agradável, né? Mas, assim, eu acho que é o único artista com quem eu, assim, conversei.
Os outros, o pessoal te conta, você viu? Os outros alguém vendeu, né? Então tem coisa no Gilberto Gil, coisa no Chico, coisa uma vez também ligou para minha mulher, a Fernanda Lima, queria comprar um cabideiro, e ela achou que era trote, não sei o que e tal. No fim, ela acabou comprando lá no Arquivo Contemporâneo do Rio. Mas, assim, que as pessoas compram porque... E aí a certeza mesmo é quando começaram assim, a ver os prêmios também, né, Aristeu? O teu trabalho é super premiado, né? O primeiro reconhecimento foi do mercado, né? Lojistas e pessoas comprando. Eu participo pouco eu não gosto de concurso, né? Porque concurso é uma coisa muito relativa, né? Eu digo sempre que jurado e bunda de criança a gente nunca sabe o que a gente não sabe. Por exemplo, a poltrona Gisele, que tem 18 anos agora, né? A poltrona Gisele ganhou o primeiro prêmio do Museu da Casa Brasileira e tal, em 2007, né? Ela é de 2002, então ela já tinha 5 anos quando ela ganhou. E o interessante é que ela foi um ano depois da Diz, do Sérgio, né? E outro grande amigo que eu quero muito bem, que é primo do Sérgio, que é o Fernando Mendes, né? Então foi assim, a Diz, a Gisele e a do Fernando, os três, ou seja, eu estava em boas companhias ali, mas assim, eu evito. Isso foi uma amiga arquiteta que insistiu para fazer. A Ângela, não gosto desse negócio de concurso. Não, você tem que entrar. Todo dia ela me ligava. Eu entrei no último dia, a Gisele, né? E, infelizmente, a Ângela partiu com 40 anos de idade. E eu tenho uma cadeira que chama Ângela. É bom a gente acessar essas emoções. Uma grande amiga, a Ângela foi uma grande amiga. A responsabilidade dela por esse prêmio, que sempre é um reconhecimento, né, Aristeu? Sempre é uma corroboração, assim, eu tô no caminho certo. Gente, vamos dar uma paradinha, ele dá uma respirada e a gente volta para falar de processo criativo. Como é que sai tanta ideia boa dessa cabeça, gente do céu? Volto já. Estamos de volta e esse é um papo retíssimo, com super convidado. Eu estou falando de Aristeu, ele que é designer. Para quem não conhece o nome dele, é porque não conhece o universo do perfil e do design imobiliário no país. Bom, a gente falou da tua trajetória, das premiações e prometemos para a nossa audiência falar um pouquinho de processo criativo. A gente sabe que você tem pouco mais de 100 criações no mercado, 100 peças. Quantas não deram certo que não estão nessas 100? Teve muita ideia que foi para o lixo? Não deram certo. Algumas que eu lamento que não deram certo, né? Mas não deram certo do ponto de vista industrial, de produção ou de mercado? Não, do ponto de vista de mercado. O mercado não... Não entendeu? Não, ou talvez não entendeu, anos, ou né? não gostou. Porque eu tenho uma característica, eu faço móveis para mim. Para mim, eu faço móveis para minha casa, entende? Quer dizer, minha casa todas são os meus... Aliás, eu tenho uma paulistana em casa e eu tenho uma Quilin do Sérgio. Mas o resto é tudo... São meus móveis, né? Mas eu tenho até que fazer rodízio para elas não ficarem com ciúmes, né? Só tem fulano e tal. Mas eu faço móveis para mim. Então, tem a limitação do meu gosto. A gente falava disso, né? De como o teu senso estético é muito contemporâneo. E ele é quase que minimalista, né? Do ponto de vista das linhas orgânicas e muito um acabamento fino. Então, é muito fácil transitar entre vários universos. Mas nem sempre, né? Nem sempre. Por exemplo, hoje em dia tem alguns estilos que eu vejo repetidos, mas aquilo não mexe comigo. Então... Tem certos móveis. Não, você precisava fazer uma coisa com essa característica, essa aqui.
Eu falei, olha, isso não é a minha cara. Aristeu, hoje você trabalha com que materiais? A madeira ainda é óbvio, A minha né? opção é sempre, assim, 100% a matéria-prima, ou seja, a matéria primária, a primeira é a madeira. E é a madeira. Eu procuro agregar outras coisas à madeira, né? Por exemplo, às vezes um detalhe, alguma coisa em metal, eu tenho algumas coisas que eu fiz com cória, vou fazer alguma coisa com pedra também, mas ele é um complemento em cima, tem alguma coisa com concreto, mas a madeira é a essência, porque eu considero a madeira a matéria-prima mais ecológica que existe na natureza, aliás, no mundo, né? Porque a madeira se ela for extraída através do processo de manejo, ela é eterna, é 100% renovável, ela é biodegradável, então o resíduo dela nunca vai ter uma baleia morrendo porque comeu uma cadeira, né? Porque comeu uma cadeira e não vai romper uma barragem, né, de Mariana ou de Brumadinho. Aquilo é a sobra do ferro. A cadeira de ferro está ali também. Entende? Nunca vai romper uma barragem de serragem que vai inundar uma cidade. Aquilo, porque a serragem vira adubo e volta para a natureza. E outra coisa, a energia que se gasta para extrair e para processar é menor do que qualquer outra. Por exemplo, processar alumínio, extrudar alumínio, a energia elétrica que se gasta é um negócio absurdo. O plástico vai deixar... eu vi um levantamento uns 7, 8 anos atrás, dizendo que existe no lixo uma cadeira para cada habitante do mundo, uma cadeira de plástico para cada habitante do mundo. Então, 7,5 bilhões de cadeiras de plástico nos lixões. 8 anos atrás, hoje deve ter o dobro, porque eles aqueles 7,5 bilhões vão durar mais 600 anos no lixo, né? Então, aqui tem umas que duram menos de um ano. Além de ser um material envolvente, sedutor... A madeira é quente, a madeira é viva. A madeira é viva. E é desafiadora, porque fazer um móvel em madeira... Tem a beleza natural da madeira, né? Cada uma ela tem uma personalidade, tem um traço que diferencia uma peça da outra, mas o interessante da madeira é que a madeira tem um comportamento, você tem que respeitar a madeira, tem que saber que ela pode se mexer com a umidade, você tem que cuidar da colagem, tem madeira que, por exemplo, para colar, você tem que passar acetona para tirar a gordura, porque senão ela não penetra a cola. Tem o sentido da fibra da madeira, na hora de você usinar, você tem que usinar num sentido, porque senão ela arrepia. Então, tudo isso é um desafio... É um desafio interessante, essa interação com a madeira, né? E ela te recompensa quando você... E a madeira que está ali, que é o mais interessante, a madeira, ela é um depósito de carbono. O CO2, a floresta tira o CO2 do ar, transforma aquele em carbono. Aquele carbono que estava lá, transforma em madeira. Aquele carbono fica preso dentro da madeira até que ela seja queimada ou até que ela apodreça. Então, uma cadeira que dura 100 anos, é 100 anos de carbono aprisionado dentro da madeira. Então, toda vez que você faz extração da madeira por processo de manejo florestal, que é um negócio fantástico, incrível, né? O Canadá tem a mesma madeira, as mesmas florestas há 120 anos, as mesmas florestas, porque eles usam um processo de manejo. A Alemanha também estive falando com um fornecedor que eles têm a mesma floresta há 150 anos e disse, olha, que tem madeira para pelo menos 150 anos para frente. Saindo da matéria-prima e indo para a forma, Aristeu, muitos dos seus móveis, né, todos praticamente, têm nome de mulher. É o universo feminino que te inspira? Sim. Eu costumo dizer assim, o pessoal diz que a última coisa que Deus criou foi o homem, não. A última coisa que Deus criou foi a mulher. Deus fez um protótipo, depois ele passou a limpo, melhorou a ergonomia, a estética, o acabamento, melhorou a resistência, né? Porque é um produto muito mais elaborado,
mais elegante, fininha. A resiliência, assim, né? De engravidar, voltar. E um software muito mais complexo. Sou obrigada a concordar. De se entender. E mais aconchegante, né? Eu brincava com o Sérgio, falei assim, Sérgio, como é que se faz uma cadeira que chama Oscar? Você vai sentar ali no Oscar, o Oscar não vai te acolher. Quem é uma... Aristeu, no fundo, o que te move não são as mulheres, é a paixão. Por acaso, você é apaixonado por mulheres, sim, mas é a paixão. Sim. Né? É a forma como você olha para aquilo que te inspira. Eu acho que a vida sem paixão não tem graça. A vida sem paixão. E, aliás, foi a paixão que te trouxe a Itajaí, onde hoje você reside, nos dá a honra. Aliás, Itajaí, essa região da Praia Brava, tem rendido assim, alguns ilustres vizinhos aqui pra gente. Gente criativa, enfim. E, por exemplo, quando eu casei com a Ana, a gente passou a nossa lua de mel em Bombinhas. Olha só, a minha mãe mora em Zimbros, a gente mora mal também. Mas eu cresci nessa região, né? Sou suspeita. E aí, justamente em função dessa paixão, desse universo, que você se estabeleceu em Itajaí e está com planos para cá, né? Sim, sim. Conte-me tudo, não me esconda nada. A gente tem a loja que está... A Ana tem a loja que é a Design Autoral, que é uma loja que vende os nossos produtos e vende alguns outros autores. Tem algumas coisas do Arthur, muitas peças do Arthur Casas, do Alfio Lise, né? E que ela tem essa loja e ela tem a loja também em Canela, que é o Espaço Aristeu Pires, que é do lado da E esse espaço aqui inaugura quando? Abre quando? Então, a gente está transformando a Design Autoral em Espaço Aristeu Pires. Então, vai ter as duas coisas, né? Eu estou procurando aqui uma música em especial aqui para ver se você canta A Roseira. A Roseira. Nossa. Essa loja da Ana aqui que vai abrir, que é o Espaço Aristeu Pires, fica onde aqui em Balneário? Olha, sabe, Oswaldo Reis, quando você sai de Itajaí para pegar o retorno, você não passa embaixo de um... Entra e passa num túnelzinho. Sim. Quando você passa naquele túnelzinho... Era um negócio de salvados antigamente? Que era uma coisa de carro, alguma coisa assim. Aí você abre, ali é o Design Autoral. Quem vem de Itajaí para Balneário é naquele caminhozinho para pegar o túnel ali à direita. No retorno. Beleza. Você passou pelo túnel, a visão do túnel e ali vai ser o Espaço Aristeu Pires. Por enquanto tem Design Autoral, tem muitas peças nossas. Olha, gente, esse menino, ele já fez parte dos Atletas de Cristo, né, como formação evangélica, já cantou, já apareceu no Fantástico. Canta um pedacinho de A Roseira para a gente terminar? Nossa, minha voz tá... Bora lá, eu te ajudo. Eu não canto nada também. Mas só lembra a letra, vai. Não, eu posso... tem uma música que eu fiz há pouco tempo que lembra essa situação que a gente vive vendo, da gente trazer lembranças boas à mente, que fala assim, eu ainda era menino, mas me lembro bem como se fosse hoje. Na cidade, o reboliço, quando correu a notícia que ele ia ali passar. De todo canto vinha gente, cada um trazia um sonho. E eu não era diferente, pois sonhava ouvir que a vida não é só isso. Eu lembro, era menino e já gostava de sonhar. Quando enfim chegou o dia, foi tão grande a alegria, parecia festa. Eu andei para mais de légua junto com outros colegas. Tanta gente nunca vi. Coxo, cego de nascença, todo tipo de doença, eu nem sabia explicar o que acontecia, pois o coxo andava, o cego enxergava, e eu, menino, criei. E foi passando o dia, foi seguindo, e eu ali ouvindo sem querer piscar. Ele falou coisas de amor e vida que eu não tinha ouvido alguém assim falar. Chegou a tarde, ninguém arredava, nem se pensava em dele se afastar. De tardezinha foi batendo a fome, mas não tinha onde nem o que comprar. A minha mãe, que era tão prevenida, preparou comida, caso demorar. Era o que eu tinha, 5 pães, 2 peixes. Em suas mãos deixei, sem nem me preocupar. E ele perdeu os olhos lá no céu e agradeceu ao Pai que tudo dá. E mesmo sendo pouco, repartiu.
e repartiu sem medo de faltar. De um mundaréu de gente ali comeu, não ficou um com fome no lugar. Melhor que pão, a vida que ele deu foi muito mais do que eu pude sonhar. Eu ainda era menino, mas me lembro bem, como se fosse hoje. E sempre que reparto, eu encho os olhos d'água de lembrar o que eu vi. Sinto como se ouvisse outra vez o que ele disse há tanto tempo atrás, ao pé de uma montanha. Muita gente estranha. Hoje eu já sou velho, mas eu nunca me esqueci. Senhoras e senhores, Aristeu Pires, muito obrigada. Muito obrigada. Beijo, até a próxima.